assassinato ou acidente. A morte da menina Sofia, de apenas 4 anos, ainda é um caso sem solução. Bom, para a mãe, o pai matou a própria filha. Ele alega inocência, no entanto, e tenta provar nos tribunais que tudo não passou de uma fatalidade provocada por um acidente doméstico. Com exclusividade, ouvimos a mãe, que espera por justiça há 6 anos. Você também vai ver imagens inéditas do pai de Sofia no dia do primeiro julgamento, anulado a pedido da defesa e remarcado para novembro. São sentimentos, assim, que eles caminham junto, a dor e a revolta. Eu estava desesperado, eu vi minha filha sendo... Você não tem dúvida alguma que o Ricardo tirou a vida da sua filha? Não tenho. Alguma. Tenho certeza que o Ricardo matou a Sofia. Fiquei desesperado em ver minha filha desmaiada, morta, eu não sabia o que era aquilo. Acidente ou assassinato? A resposta para essa pergunta deverá ser dada aqui no Fórum Criminal da Barra Funda em novembro, data de um novo julgamento remarcado pela Justiça. É que o primeiro, que condenou o Ricardo a mais de 24 anos de prisão, em fevereiro de 2018, 3 anos após a morte de Sofia, foi anulado a pedido da defesa. Os advogados de Ricardo identificaram uma contradição durante a votação dos 7 jurados para determinar se ele era inocente ou culpado. O réu praticou o crime de homicídio qualificado, pena de 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado. E os jurados foram votar de madrugada, uma série de perguntas onde a falibilidade humana, o ser humano é falho. O ser humano, ele simplesmente, o que aconteceu? Ele de madrugada, ele se contradisse numa resposta sim e na outra não. É isso que anulou o júri. Ter que passar por tudo isso, sem saber de novo o que vai acontecer, é muito difícil para mim, tem sido muito doloroso. A minha expectativa é que o Ricardo seja condenado novamente. Lígia e Ricardo têm a mesma idade. Eles se conheceram aos 15 anos, quando participavam de um grupo de escoteiros em São Paulo. Os dois começaram então um namoro e 4 anos depois, Sofia nasceu de uma gravidez não planejada. Entre idas e vindas, o casal se separou quando a menina completou 2 anos e meio. Nesse tempo de relacionamento, ele já tinha demonstrado algum tipo de agressividade? Foi uma piora gradativa, assim, de começar a gritar, ele passou a ter essas condutas, e aí foi se agravando, e para mim aquilo já bastava. Essas são as últimas imagens de Sofia antes de morrer. Ricardo havia acabado de pegá-la na escola. Os dois seguiram juntos para o apartamento dele, que ficava a 700 metros do local. Lígia conta que naquele dia chegou a ir ao colégio para pegar a filha, mas foi surpreendida. Segurança lá na porta da escola falou que ele já tinha passado e pegou ela. Eu liguei para o Ricardo e falei, cadê a Sofia? Ele falou, eu entendi errado, que era para eu pegar, que eu podia pegar, então eu vou levar ela para minha casa. Deixa eu passar um tempo com a minha filha. A investigação da polícia apontou troca de mensagens entre Ricardo e a namorada por volta das 6h30 da noite da morte de Sofia. Os dois moravam juntos, mas ela não estava no apartamento. Estariam combinando um jantar num restaurante. Eles se falaram por mensagem pela última vez às 7h22 da noite, momento em que não se comunicaram mais. Foram 32 minutos de silêncio enquanto ele e Sofia estavam sozinhos no apartamento. Para a polícia, foi exatamente nesse período que tudo aconteceu. A pessoa fala, deixa eu passar um tempo com a minha filha. Você não imagina que a pessoa vai te devolver sua filha morta. No primeiro depoimento, Ricardo disse que entrou no banho e deixou a porta aberta. 10 minutos depois, ao sair, encontrou a filha no chão com a sacola plástica na cabeça. Fui rápido até ela, balancei ela, peguei ela assim e coloquei na cama. Tá.
Aí, tirou o saco da cabeça? não, aí eu não tinha tirado o saco. Coloquei ela na cama. E eu puxei o saco até mais ou menos nessa altura, até ver que ela tava com sangue no rosto. Ricardo diz que se assustou com o sangramento da menina e, por isso, não removeu a sacola. Repetiu a mesma versão à polícia em um outro depoimento em junho de 2016. Por que você não tirou? Porque o modo como ela estava não era bonito, não incentivava a arrancar a sacola inteira. Não era bonito? Desculpa a palavra que eu usei, mas não é confortável, não é comum, não é... Não me causa um bom sentimento ver minha filha do modo como ela estava, para que eu puxei essa foto. Segundo a polícia, na noite da morte de Sofia, Ricardo ligou primeiro para o pai e 2 vezes para a namorada. Só depois ele acionou a emergência. Estamos com a emergência? Bom dia, boa noite. Boa noite. Eu acho que minha filha morreu. Seu Ricardo, me diga exatamente o que aconteceu. Eu fui tomar um banho, ela ficou no quarto, a hora que eu voltei ela estava no chão, com um saco na cabeça. O laudo do Instituto Médico Legal indica que Sofia morreu por asfixia, por sufocação direta, decorrente de obstrução dos orifícios externos respiratórios bucal e nasal, o que sugere que a menina teve a boca e o nariz tampados. A pedido do Domingo Espetacular, esse médico legista, com mais de 50 anos na área criminal, analisou o laudo da morte de Sofia. É um saco de um material de muita rigidez, não é tão maleável, não é fino como a maioria dos sacos plásticos, que numa criança dessa idade eu acho que seria difícil uma morte acidental. Qualquer pessoa que acredite pode pegar uma sacola igual e colocar na cabeça, a pessoa vai ver que não tinha capacidade de morrer, tinha um espaço ainda mais para uma criança que era de uma estatura muito menor do que a gente, respirar. A pessoa não iria morrer. Então a história que ele contou não bate, é impossível. Comparado com o que eu esperava. O Domingo Espetacular conseguiu com exclusividade imagens do dia do julgamento anulado que condenou Ricardo em fevereiro de 2018 a mais de 24 anos de prisão. Não foi fácil. Ao relembrar a noite da morte da filha, ele se mostra emocionado. Não desejo para ninguém passar por isso. Mas sim, fiquei em choque. Num determinado momento, a juíza pergunta para ele por que não recorreu à ajuda de vizinhos. Eu gritei por ela, mas nunca imaginei que eu pudesse sair do apartamento para... O apartamento ele era um apartamento antigo, então não tinha muitos vizinhos, não eram todos os apartamentos, mas nunca passou pela cabeça procurar um vizinho. Ricardo está em liberdade provisória. Nós o procuramos, mas ele não quis falar sobre o assunto. A defesa disse em nota que desde o primeiro momento, sem alterações, Ricardo explicou que sua filha foi vítima de trágico acidente doméstico, uma terrível fatalidade. A defesa disse ainda que só irá se manifestar no dia do julgamento. Sobre a condenação de Ricardo, afirma também que no primeiro julgamento ele foi condenado pela diferença de um único voto, o que mostra que a prova do processo não é segura para uma condenação justa. Posteriormente, a decisão do júri pela condenação foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os desembargadores ainda consideraram a prisão preventiva excessiva e determinaram a sua soltura para responder o processo em liberdade. Para esse promotor que analisou o caso, a demora da Justiça em dar respostas para a sociedade é um fator que contribui para a impunidade. Não é possível, por um crime que eu vou chamar de hediondo, repugnante, asqueroso, o pior adjetivo possível para um tipo de crime, que o sujeito responda em liberdade provisória sequer com fiança arbitrada. A tendência desses casos, infelizmente, é uma tendência
a impunidade. Durante esses 7 anos, Lígia tentou reconstruir a vida. Viajou para o exterior, fez trabalhos voluntários com crianças e agora tenta superar o sofrimento e a dor de não ter mais o convívio com a filha. É inaceitável que uma pessoa como o Ricardo faça o que ele fez e permaneça impune. Foi uma barbaridade, não foi uma tragédia que aconteceu. Ele fez o que ele fez sabendo, ele tinha plena consciência. Ele escolheu